Bom dia, pessoal, tudo bom? Antes da gente começar a falar sobre a aula de hoje, sobre o tema da aula de hoje, que vai ser principalmente sobre os ácaros. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre sarna, tá? Um pouquinho sobre os carrapatos. E a gente vai falar também sobre a tristeza parasitária, tá? Que acomete principalmente bovinos, mas também acomete e é importante outras espécies como caninos, equinos e ovinos, tá? A gente vai falar sobre quem causa tristeza parasitária e a gente vai associar ela aqui, mesmo que a gente tenha tristeza parasitária causada por uma bactéria, em alguns casos, e em outros casos a gente tenha a tristeza parasitária causada por um protozoário, a gente vai falar dessa doença aqui dentro da parte de ácaros, porque a principal forma de transmissão, tanto da anaplasmose quanto da babesiose, que fazem parte desse complexo chamado de tristeza parasitária, se dá, né? Essa transmissão se dá principalmente através do repasto sanguíneo de carrapatos. Então, quando o carrapato vai sugar o sangue do animal para se alimentar, é o principal momento em que ele faz a inoculação, tá? A babesiose, ela tem também, pode ser até a mosca do chifre, a mutuca, tá? A gente tem outras formas de transmissão transplacentária, né? Mas a principal forma é através do repasto sanguíneo de carrapatos. Então, eu coloquei aí tristeza parasitária junto com os ácaros, tá? Mas saibam que ela pode ser causada ou por um protozoário ou por uma bactéria, tá bem? Antes da gente começar a falar sobre os ácaros, então, e sobre a tristeza parasitária, eu vou propor para vocês um trabalhinho, tá? Eu não sei se vocês preferem que eu sorteie em aula, né? A gente pode sortear ali no grupo de WhatsApp, ou se vocês preferem escolher qual temática vocês querem para o trabalho, tá? Eu peguei aqui 5 temas, tá? Eu vou ler para vocês, então eu gostaria que vocês anotassem. O tema número 1 é ocorrência das sarnas em diferentes espécies de animais e o tratamento. Então, eu quero que vocês falem como ocorre a sarna em diferentes espécies de animais e como esta sarna deve ser controlada, manejada e tratada, tá bem? Então, o título é Ocorrência das sarnas em diferentes espécies de animais e o tratamento dessas sarnas, tá bem? O trabalhinho número 2. Principais parasitoses gastrointestinais de cães e gatos e seu tratamento. Então, eu quero que vocês falem quais são as principais parasitoses, não precisam se aprofundar, tá bem? 2 parágrafos sobre cada uma, citar quais são, e falar das 3, 4 principais, assim, 2 parágrafos, e focar um pouquinho mais em tratamento. 3. Principais parasitoses gastrointestinais de ruminantes e equinos e tratamento. Então, aqui, mesma coisa, tá? Que com cães e gatos, cita quais são as principais, né? Relaciona isso com prejuízo econômico. No caso de cães e gatos, relaciona isso também com a transmissão, muito com essa relação com humanos, tá? Façam esse link, falem um pouquinho, aí depois escolham as 3, 4 principais e falem 2 parágrafos sobre cada uma e foquem um pouco mais em tratamento. Também não é para ser um trabalho muito extenso, não. 4. Ocorrência de carrapatos em diferentes espécies. Cães, gatos, cavalos, vacas e aves. E o controle. Aqui eu quero que vocês foquem em controle de carrapatos. Como é que acontece isso? Tá? Como é que se faz esse controle de carrapatos? E 5. Controle e tratamento da tristeza parasitária, anaplasmose e babesiose, nas diferentes espécies. Mas podem focar mais em ruminantes, tá? No complexo tristeza parasitária bovino, ou complexo TPB. O que eu quero? Eu quero que vocês escrevam um pouco sobre isso, e até para que e aí esse trabalho não vai ficar só comigo, então o trabalho que um colega escrever, eu vou passar
para os demais também, para que vocês todos tenham esse material por escrito. Mas o que eu quero é que na aula que vem vocês apresentem isso. Ah, que droga, Luísa, eu vou apresentar o trabalho. Não, eu não quero. Tá? Mas vamos apresentar um trabalho. Por quê que eu quero que vocês façam? Encarem isso como um seminário, porque a gente precisa saber se comunicar. A gente precisa saber falar sobre o que a gente sabe. Entendem? A gente tem, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, quando a gente vai conversar com um cliente, quando a gente está ali com um tutor, quando a gente está conversando com um distribuidor de laboratório, quando a gente está conversando com o próprio veterinário, com colegas de trabalho, a gente tem que saber se posicionar, e a gente tem que saber expressar o conhecimento que a gente tem. E nenhum lugar mais tranquilo ou mais seguro para a gente fazer isso do que em sala de aula. Eu não comecei o nosso curso fazendo vocês apresentarem seminários e tal, porque eu sei que isso constrange um pouco, pode constranger um pouco, tem gente que não se constrange, mas tem gente que pode se constranger um pouquinho. E então eu esperei a gente chegar nesse ponto que a gente já está, aí pela metade do curso, passando, né, da metade do curso, porque a gente já tem intimidade, e aí vocês já têm um pouco mais de intimidade uns com os outros, a gente já está um bom tempo compartilhando esse espaço aqui, tanto online quanto presencial, então eu vou querer que vocês apresentem, tá bem? Então, vai ser isso. Anotem aí, tá? Qualquer coisa voltem. Vantagem de estar gravado em vídeo agora. Qualquer coisa voltem ali no vídeo e copiem os títulos. E aí me digam se vocês preferem sortear ou preferem escolher. De repente, se vocês quiserem escolher, mas dois colegas quiserem um, a gente sorteia, tá? E a gente vê isso. Então, hoje nós vamos estudar os ácaros causadores de sarna e os carrapatos e a principal doença transmitida por eles, tá? Que é a tristeza parasitária, que é um complexo causado por duas doenças, né? Um complexo que abrange, desculpa, duas doenças diferentes, a anaplasmose e a babesiose, sendo que a babesiose é causada por bactérias e a anaplasmose é causada por protozoários. Aqui a grande semelhança entre elas duas e o motivo pelo qual elas estão enquadradas dentro de um único complexo é que ambas são doenças intracelulares obrigatórias. E as células que elas parasitam são células sanguíneas, tá? O anaplasma, em cães, ele parasita as células da série branca, que são os glóbulos brancos, que são aqueles responsáveis pela imunidade. Mas as babésias e os anaplasmas, na maioria das espécies, ou os anaplasmas em bovinos, pelo menos, eles parasitam só células vermelhas. O que acontece com esse parasitismo? Eles fazem uma ruptura dessas células. E a gente sabe, porque a gente estudou em fisiologia, a gente fez uma gincana sobre isso, tá? Quem foi sorteado como sangue ficou lá correteando a gincana inteira, a gente sabe que o sangue ele é responsável por carregar absolutamente todas as substâncias, né, que precisam ser levadas de um tecido para outro, tá? Então ele faz essa transmissão direta, né? Óbvio que não é o que não é levado do estômago direto para o intestino, né? Por exemplo, assim, por aquele caminho óbvio dos órgãos, o sangue carrega tudo isso. Então, carrega hormônios, carrega micronutrientes, faz a excreção de macronutrientes, mas principalmente o sangue carrega oxigênio, tá? E o sangue carrega oxigênio ligado às células vermelhas, porque a gente tem a hemoglobina, e é na hemoglobina que o oxigênio se liga. Então, se a gente tem uma ruptura de um grande número de células vermelhas, a gente tem uma baixa oxigenação. E o que acontece quando a gente oxigena mal? A gente cansa, tá? Se a gente cansa, a gente fica com aquele aspecto entristecido, quieto, parado, tá? Os animais ficam mais intocados, mais encorujados. E é justamente por esse motivo que a doença recebe o nome de tristeza parasitária, tá? Então vamos. Hoje eu comecei no chazinho, mas eu tô com chimarrão aqui também.
Eu estou sempre no mate, né, nas nossas aulas de manhã. Então, o primeiro dos ácaros que a gente vai estudar, eu dividi aqui, eu trouxe como ácaro, mas nós vamos estudar agora por doença, tá? Então, nós temos os ácaros que causam a sarna sarcóptica, tá? Ela é causada por diferentes espécies de Sarcoptes scabiei, e eles vão receber uma denominação de acordo com a espécie que eles estão parasitando. Então, bom, eu estava aqui falando para vocês, eles são a subespécie do Sarcoptes scabiei varia de acordo com o animal que eles estão parasitando. O Sarcoptes scabiei canis, variedade canis, ele é um parasita obrigatório que completa todo o ciclo vital dentro do hospedeiro, tá? E apesar dele ser relativamente hospedeiro específico, ou seja, ele é bastante específico para o hospedeiro canino, ele também pode parasitar os seres humanos, ele pode parasitar felinos, ele pode parasitar algumas outras espécies de canídeos, como por exemplo as raposas, tá? O que eu quero dizer? Que ele é um parasita obrigatório que completa todo o seu ciclo de vida no animal, tá? O ciclo de vida do Sarcoptes scabiei tem em torno de 3 semanas, ou seja, em 21 dias, este parasita vai eclodir do seu ovo, tornar-se sexualmente ativo, né, sexualmente desenvolvido, e vai se reproduzir. O que acontece é que ele é um parasita disseminado, isso não tem grande importância para vocês, mas ele é um parasita, ele é uma doença que se mantém ativa, sendo disseminada, principalmente mantida pelas fêmeas, tá? Porque os machos, logo após a reprodução, eles morrem. Como é que funciona? Essas fêmeas, elas fazem, tanto as fêmeas quanto os machos, né? Eles começam a fazer galerias intradérmicas na pele, tá? Então, eles vão para dentro do tecido, né? Da camada, da derme da pele, e começam a fazer galerias e andar ali por dentro. A gente chama justamente de galerias cutâneas, tá? Então, dentro da derme, eles fazem essas galerias e ali eles se movimentam até 5 milímetros por dia, tá bem? Uma fêmea se movimenta e fica relativamente fixa depois de um período ali, se movimentando dentro daquele espaço. Esse movimentar causa muita coceira. E além da fêmea se alimentar desses restos, tá? Decorrentes da descamação cutânea e durante a movimentação dela, ela também se alimenta da linfa. Vocês lembram o que era linfa? A gente estudou isso em fisiologia, né? Então, daquele líquido ali da circulação linfática, que vai sendo liberado até pelo processo inflamatório que vai gerando, é uma das fontes de alimentos também da sarna, deste ácaro, né? Do Sarcoptes scabiei. Ele é extremamente importante, gente, porque ele é uma zoonose, tá? Então as pessoas, né, existe quem fale que não transmite sarna de animais para humanos. Não, transmite sim, tá? Ela é muito mais específica em cães, para cães, mas a gente tem sim casos, e não são poucos, de transmissão de cão para seres humanos. É muito pior dar aula sozinha, assim, porque não tem interação. Eu dou uma paradinha de falar, tipo, quase esperando vocês falarem. Bem simplória, né? Continuando. Aí as fêmeas, elas sobem, tá? Lá elas saem dessas galerias, encontram com os machos, cruzam e depositam os ovos nessas galerias de novo. E elas depositam de 1 a 2 ovos por dia. Esses ovos, depois que eclodem, as larvas desses ovos, elas são larvas que têm patinhas, tá? São larvas com 6 patinhas. E esse caminhar das larvas também causam
um grande incômodo para os animais. Então, não são só as sarnas adultas que causam esse desconforto, esse incômodo, mas também o caminhar dessas larvas, ele é incômodo. E essa larva vai se desenvolver, vai passar por suas diferentes fases larvais, então essa larva hexápode, tá? Hexápode porque ela tem hexa de 6, pode de pés, né? Essa larva com 6 pernas, e vai permanecer fazendo galerias até o final do seu desenvolvimento. Ela vai passar primeiro por ninfa, e depois uma ninfa octópode, ou seja, ela vai passar por uma ninfa de 8 patas antes de se tornar adulta. Se tornando adulto, ela continua vivendo nas galerias e continua seguindo todo o ciclo. Ou seja, diferente do que eu expliquei para vocês ali, por exemplo, do carrapato ou da pulga, que eles têm uma fase de sobrevivência no ambiente, a sarna não. Ela vive toda a sua vida no animal e só se reproduz, ou seja, é uma tendência que seja uma doença progressiva. Quanto mais ácaros a gente tem, meu gato está chegando aqui. Vem cá, Hiro. Te apresenta aqui para as pessoas. Ó. Ó. Esse é o cara que ficou 2 meses longe de casa. Chegou magrelo, agora já tá gordinho de novo. É, meu negão. Não, Majão. Coisa gostosa, um frajolinha, né? Você vem. Tá? Onde é que eu tava? Antes do ataque Felícia. Então, ela é um parasita que vai viver durante toda a sua vida dentro do tecido animal. E existe uma tendência, então, a ser uma doença progressiva, ou seja, quanto mais ácaros a gente tiver, maior vai ser a sua multiplicação, mais larvas vão surgir, essas larvas vão continuar sendo incômodas, assim como são os adultos, essas novas larvas vão voltar a se reproduzir e a gente vai tendo um aumento da população. Vocês podem perguntar também, Luísa, mas se não, se esses ácaros, eles não vivem fora do corpo do animal, né? Todo período de parasitismo no corpo do animal. E eles vivem praticamente todo o tempo de vida deles em galerias dentro da pele. Como é que transmite de um animal para o outro, né? Porque eles vivem a maior parte da vida em galerias, mas eles não passam integralmente nas galerias. Eu falei para vocês que eles sobem para a superfície quando eles vão se reproduzir, tá? E esse contato com objetos, com roupinha, com sofá, com rasqueadeira, tá? Com material de banho e tosa, esse contato com a gente mesmo acaba fazendo com que o ácaro acabe sendo removido da pele, e aí ou ele vai parar nesses objetos, ou ele vai parar direto na pele de outro animal. Então, por exemplo, se eu tiver um animal com sarna, não é nada aconselhável que ele tenha contato com outros animais, nem que seja um contato indireto. Por exemplo, não, mas eu tenho assim, ó, eu deixo no canil durante o dia o que está com sarna agora, enquanto eu trato, e de noite eu solto ele no pátio e boto os que estão no pátio para dentro do canil. Não adianta, porque eles vão compartilhar os mesmos espaços, eles vão se deitar na mesma caminha, eles vão comer no mesmo pote, eles podem se deitar no pátio nos mesmos lugares, na mesma grama. Então, o aconselhado, quando a gente tem um animal que está com sarna, é a gente fazer o isolamento total, né? Esse tratamento eu não vou falar, tô falando um pouquinho de controle, porque tratamento é um dos trabalhos. Vocês viram que eu botei 5 trabalhos, né? Mas vocês são 3 na turma. Então, os outros 2 que vocês não pegarem, eu vou pegar, tá? E aí eu vou apresentar também um semináriozinho rápido e mandar um materialzinho escrito rapidinho para vocês. Bem? Os principais sinais clínicos, quais são? Droga, não tem resposta, tô sozinha. Vamos lá, os principais sinais clínicos quais são? Crosta, alopecia, escoriação,
hiperemia, prurido. O que são essas coisas? Vai começar a coçar, e vai coçar bastante. A gente vai ter o processo inflamatório gerado pelo caminhar desses ácaros dentro das galerias cutâneas, tá? Isso por si só já gera esse processo inflamatório, já gera uma maior demanda de líquidos para a região, um maior aporte de células de defesa do organismo, tá? E a gente começa ali com aquele processo inflamatório, de edemaciação, calor, rubor, né? Aquela pele começa a mudar de cor, começa a ficar mais avermelhada também, tá? Começa a exudar líquido, tá? Porque a gente tem destruição dos tecidos, então esse animal começa a ficar mais molhado. Tem animal que a gente toca com sarna, que é completamente molhado. A gente toca e eles molham onde eles tocam, justamente por causa dessa exudação, essa perda de líquido da pele. E essa pele que vai perdendo líquido vai começando a ficar cada vez mais desidratada e é uma pele mais sensível. Esse animal coça. Ao coçar, ele começa a provocar autoescoriações, tá bem? Então, ele já começa a se machucar. Então, além do problema que a gente tem da sarna, tá? Das lesões que a própria sarna causa, a gente tem também, ó, tá aqui, ó, não quer participar mais, no colo, mas tá aqui do lado. Ele não, além de todo o problema da própria sarna, né, da lesão que ela causa, a gente ainda começa a ter aquelas lesões auto-infligidas, ou seja, que o animal provoca nele mesmo. Gente, quando vocês se machucam e sai sangue ou sai algum tipo de secreção, até quando estoura uma espinha, tá? O que forma em cima? Uma casquinha, não é? Por quê? Porque esse líquido seca, tá? Se tem sangue, esse sangue tem que coagular, porque senão vai ficar sangrando para sempre. E aí isso forma essa casca. Essa casca a gente não chama de casca, né? A gente chama, num termo mais técnico, de crosta. Então, normalmente, toda lesão que exuda, ou seja, que libera líquidos, ela acaba se tornando em algum momento uma lesão também crostosa. E não é diferente com a sarna, né? Falei para vocês que exuda, que libera líquidos. A sarna, inclusive, se alimenta, né? Uma das fontes de alimentação desse ácaro é a linfa. Então, a gente tem uma grande liberação de líquido e uma desidratação dessa pele, tá? Coceira, 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 tá? Quando eu fiz, né, a especialização, a gente tem um módulo que é só de dermato, e aí o meu professor ele disse, eu digo para vocês que mesmo em casos negativos, tá? Quando a gente faz um exame parasitário, porque pode dar um falso negativo, a gente pode fazer um exame parasitário e não encontrar nenhum ácaro, ele diz antes de desconfiar de qualquer outra coisa mais como uma hipersensibilidade alimentar, uma doença autoimune, uma doença hormonal, né, que são coisas mais complexas. O meu primeiro diagnóstico para lesões alopécicas pruriginosas, ou seja, lesões com queda de pelo e que geram coceira, primeiro suspeita clínica deve ser sarna, tá? A gente sempre vai do mais simples para o mais complexo. Eu tive que dar uma pausadinha aqui no vídeo. Além de todos esses sinais clínicos cutâneos, né, que são bem evidentes, a gente também tem sinais clínicos associados. Vocês lembram quando a gente falou ali de mosca do chifre, da questão do incômodo do carrapato, né, da questão dos animais se aglomerarem, tentarem se proteger dos parasitas, não pastarem, se incomodarem? O mesmo acontece quando a gente tem sarna. Um cão com sarna pode ser um animal que vai desenvolver anorexia, porque dependendo do grau de parasitismo, do grau de automutilação também que esse animal produziu, do grau de coceira, ele vai ter um incômodo tão grande que esse vai ser um animal que vai dormir mal, um acometido crônico, né? Ele vai dormir mal, vai ser um animal que vai estar anoréxico, um animal que vai se alimentar mal,
e também pode vir a desenvolver, né, uma piodermite bacteriana, porque a gente sabe, né, que o papel principal da pele é fazer uma barreira entre tudo que está do lado de dentro do organismo e tudo que está do lado de fora, e proteger. Lembra quando a gente estudou? Por isso que eu bati muito bem vocês em anato, em físio, a gente se demorou em anatomia e fisiologia, porque vocês entendendo anatomia e fisiologia, gente, vocês entendem qualquer coisa. Eu já expliquei para vocês, né, que não tem, é absolutamente impossível, nem eu tenho conhecimento para isso, passar tudo que existe, todas as doenças, todas as formas clínicas de todas as doenças, a gente conseguir abranger tudo dentro desse curso. Mas se vocês tiverem um bom conhecimento de anatomia, de fisiologia e dos principais doenças dentro de cada grupo, né? Vocês conseguem, ou pelo menos das principais bactérias, dos principais fungos, né, dos principais parasitas, ecto e endo, vocês conseguem ter ferramentas para entender e aprender qualquer coisa daqui para frente. Então, vamos lá. Quando a gente estudou em fisianato, uma das coisas que a gente conversou é que as células cutâneas, elas são justapostas. Elas são muito juntinhas umas às outras, tá? Elas não têm uma grande separação, não existe líquido extracelular abundante entre células cutâneas, elas são justapostas. E a gente tem problemas, por exemplo, no caso de um atópico, de uma dermatite atópica, tá? Que é aquele paciente que tem, além de ser mais alérgico a vários alérgenos ambientais, né? Então, aquele paciente que vai ser alérgico ao ambiente, que muito provavelmente vai ter algum tipo de hipersensibilidade alimentar, vai ter alergia a pólen, a sujeira, alguns ácaros do ambiente, né? Esses ácaros que convivem com a gente em sofá, colchão. Além disso, esse paciente também ele vai ter uma menor justaposição das células cutâneas. Por consequência, ele vai ter uma maior perda de líquido da pele, então ele vai ter uma pele seca. Uma pele seca é uma pele desidratada, não confundam pele seca, que é desidratada, com pele, uh, que não tem oleosidade, tá bem? São duas coisas diferentes. Quando a gente usa quando a gente usa um óleo na pele, a gente está engordurando essa pele. Quando a gente usa um bom hidratante, a tendência dele é que ele faça com que essa pele consiga segurar melhor a água, tá? Porque uma pele desidratada, uma pele seca, ela é teoricamente uma pele com perda de água, tá? Então, são esses alguns problemas que a gente tem quando a gente diminui essa justaposição. Quando a gente começa a abrir lesões na pele, a gente começa a ter problemas parecidos, a gente começa a ter perda de líquidos e a gente começa a ter quebra dessa barreira natural. Então, a gente vai ter áreas de pele em que essa barreira está rompida e por ali vai haver, principalmente numa pele desequilibrada, como uma pele com sarna, vai haver penetração de micro-organismos que podem vir a causar uma infecção secundária. Então, é comum também a gente ter piodermites, ou seja, ter infecções de pele causada por bactérias. Então, a gente pode ter uma piodermite bacteriana secundária à sarna. Outra coisa, gente, um paciente que chega em um estado de sarna crônica, normalmente é um paciente que não tem os melhores cuidados. Vocês concordam comigo? Porque um paciente, aquele PET, que está dentro de casa, que o tutor está sempre observando, aquele PET que é bem cuidado, tá? Ó, que está sempre aqui, ó, né? Que dá aula com a gente aqui, ó. Aquele PET que é bem cuidadinho. Esse aqui não vai ser o PET que vai ter sarna crônico, porque esse é o PET que eu tô sempre olhando. Esse é o animal que, se aparecer alguma lesão, eu vou conseguir enxergar direto. E pele, gente, incomoda muito. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, um paciente que tem uma doença crônica. Por exemplo, uma vez eu peguei um pincher
que tinha um problema, que era ele tinha um aumento de volume abaixo do ânus, que ninguém sabia o que era, mas também ninguém dava muita bola, ele tinha uma tosse horrorosa, mas ninguém dava muita bola, e era aquele cachorro assim, que apesar de não dar muita bola para isso, tomava banho, fazia escova, né, escova não porque ele tinha pelo curto, mas ele fazia banhos com não sei o que, de chocolate, mas tá, o mercado tá aí para isso, né, se tem público, tem mercado, tá tudo bem. Só que eles investiam, eram tutores que não tinham dificuldades financeiras, investiam dinheiro em alguns cuidados com esse pet, mas que não eram os cuidados de saúde. O que aconteceu? Quando esse pet começou a ter alopecia e começou a ficar com pelo feio, começou a cair o pelo, aí ele teve uma alopecia bilateral, simétrica, né? Ou seja, igualzinha dos dois lados do corpo. Aí esses tutores prestaram atenção e se incomodaram. Aí esse pet foi para consulta veterinária. E essa alopecia que ele tinha, né, era decorrente do problema hormonal que ele tinha daquele aumento de volume lá, que era um aumento de próstata. Tá? O cachorro já vinha com dificuldade para defecar, por causa do aumento de volume da próstata. Eles já tinham observado fazia um bom tempo aquilo, mas nunca tinham dado bola, porque afinal não incomodava a eles, né? E o cachorro tinha uma tosse horrorosa que não tinha nada a ver com isso, que era porque o cachorro ficava na área de serviço da casa a maior parte do tempo, e tinha 3 fumantes dentro da casa, e todas as pessoas que fumavam dentro da casa iam fumar na área de serviço, na janela, e era onde o cachorro ficava. Então, o cachorro era um fumante passivo, né? Ele fumava junto com 3 pessoas dentro de casa. Então, o cachorro tinha também desenvolvido já uma lesão pulmonar em decorrência do tabagismo, tá? Mas quando incomodou, quando foi para a pele. Então, um cachorro um cachorro, mesmo que ele seja um pouco negligenciado, né, que seja esse pet, quando chega na pele as pessoas notam, porque a pele incomoda, ele começa a ficar fedorento, ele começa a ficar feio para mostrar para os outros, tá? Não é aquele cachorro que vai sair bonitinho na foto da rede social, não é aquele cachorro bonitinho de passear, tá? Então, mesmo que alguns tutores sejam negligentes em alguns pontos com a saúde do animal, quando chega na pele, de maneira geral, é quando eles se incomodam. Então, um animal que chega a ter sarna crônica não é aquele cachorro que é minimamente bem cuidado, tá bem? Vamos tocar adiante. Existem cachorros que desenvolvem um caso de sarna subclínica. O que é subclínica? A gente tem a doença clínica, que é aquela que tem toda a manifestação dos sinais clínicos, e a gente tem a doença subclínica, que algumas pessoas podem dizer que é aquela doença onde o animal não apresenta sinais clínicos, ou é aquele período pré-apresentação de sinais clínicos. Mas, na verdade, na doença subclínica, já houve sim contato, a fixação, ou do parasita, né? No caso aqui das doenças parasitárias que a gente está trabalhando, ou no caso do micro-organismo, já houve essa fixação, e os sinais clínicos, eles são leves. Por exemplo, um cão subclínico com sarna, ele vai apresentar prurido intenso, é aquele cachorro que coça, 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 mas não tem todos esses sinais, não forma crosta, não faz muita ferida, não tem alopecia, a pele não tem aquele espessamento, não engrossa a pele, não tem muita liquinificação. Vai ser aquele cachorro que vai ter um prurido intenso, que vai coçar, vai coçar, vai coçar. Os tutores não vão saber o que fazer, porque já vão ter controlado a pulga, e aí normalmente esses animais eles vão ter um baixo número de parasitas. Aí a gente pode fazer um raspado cutâneo, que é a forma diagnóstica que a gente tem, a gente faz um raspado cutâneo profundo, tá? Até começar a sangrar, tu pega um bisturi, raspa a pele. Quando sai um pouco de sangue, tu para, e a gente faz essa raspagem depois do óleo mineral na lâmina, tá? Para conseguir enxergar o parasita viável no microscópio. E muitas vezes a gente vai ter um resultado negativo. Esse paciente coça, coça, coça. Não tem sinais característicos de sarna. E o raspado é negativo, muitas vezes acaba se fechando um diagnóstico negativo, indo explorar outras situações. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que a gente sempre tem que partir do simples? Então, a gente tem outras metodologias. Existe os testes, né,
Existem testes sorológicos, testes intradérmicos que se faz, mas que não estão muito dentro da nossa realidade. A gente tem um teste bem simples, que é o teste de reflexo otopodal, tá? Ele é bem bonitinho. Eu vou mostrar aqui um videozinho feito de reflexo otopodal para vocês entenderem. É quando a gente faz fricção na orelha desse animal e ele começa a bater a patinha para coçar, tá? Esse teste otopodal, ele tem mais ou menos 81% de sensibilidade e 93% de especificidade. Que diabo é sensibilidade e especificidade? Vocês devem ter ouvido falar em sensibilidade e especificidade quando se começou a falar nos testes para COVID. Ah, ele é sensível, ele é específico. Qual a diferença? Sensível, prestem atenção, é todo exame que detecta verdadeiros positivos. Ou seja, todo mundo que tem aquela doença é detectado dentro daquele exame. Tá bem? Especificidade é quando existem poucos falsos, ela diz respeito aos falsos negativos. Entenderam? Por exemplo, então a especificidade ela diz respeito a quê? Aquele teste pegue somente quem realmente tem aquela doença. Vou dar um exemplo besta para vocês. Vou dar um exemplo besta, que eu vou inventar agora, né? Um exemplo besta. Gripe, a gente, eu, vocês, tá? Estamos gripados. Aí faz de conta que existe um teste para gripe que é, sei lá, conseguir, que existe um teste para gripe que é conseguir, puxa, a pessoa vai inventar na hora e não dá certo, né? E vocês que lutem, porque eu não vou editar esse vídeo depois. Hum, que deu um branco total aqui. Tá, um teste para gripe que o teste é conseguir bater 3 vezes palma na frente do olho, e sem piscar. Ó, tá? Um teste idiota. Alguém inventou e diz que isso detecta gripe. Tá bem. Nós vamos lá e todo mundo que tá gripadinho daqui, ó, olhinho aberto. 100% das pessoas que tinham gripe bateram palma e se mantiveram de olho aberto. Olha, ele é sensível. Por quê? Porque 100% dos verdadeiros positivos, ou seja, 100% dos doentes, conseguiram fazer o teste. Então, beleza. Quem tem gripe, faz assim, sem fechar o olho, tem essa capacidade. Beleza, ele é um teste sensível. Mas ele é específico, gente? Só quem tem gripe, só quem está gripado faz isso aqui e bate palma? Não. Aí a gente vai lá e descobre que ele não é específico. Por quê? Porque ele não pega só quem tem gripe, ele pega quem tem gripe e quem não tem gripe. Então, ele tem muitos falsos positivos. Por quê? Porque se eu usar esse teste para ver quem está gripado, eu vou pegar pessoas gripadas e não gripadas e todas vão conseguir fazer. Ou seja, todos os gripados estão naquela população, mas eu tenho um número gigantesco de não gripados dentro daquela população. Então, ele é sensível e não é específico. Entenderam? Entenderam? Tá. Vou considerar o silêncio de vocês como um sim. Tá? E tem o reflexo otopodal. Então, que é esse coçar de orelha. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá. Só um minutinho. Ó.
Ó, então esse aqui é um paciente que é um verdadeiro positivo, tá? Ou seja, ele já deu positivo no raspado, se a gente encontrou o ácaro, ele sim é um paciente positivo, tá? No caso, sarna sarcóptica, tá? Nós encontramos o ácaro, ele é sim um paciente positivo, então ele já sabia que era e foi testar, tá? Então, ó, testem para ver essa questão de sensibilidade e especificidade nos animais de vocês, façam esse teste para ver se o... E depois me contem na próxima aula, para ver se tem o reflexo atopodal positivo ou negativo, tá bem? Se der positivo o reflexo atopodal e este animal não tiver sarna, ele é um falso positivo. E aí ele entra naquela questão que eu falei para vocês de especificidade. Vocês entenderam? Se tiverem alguma dúvida naquela questão, me falem, porque eu vou dizer para vocês que eu estava num grupo, eu tenho, né, esses grupos de WhatsApp de amigas, a gente estava conversando, eu tenho uma amiga que é nesse grupo, assim, um grupo de grandes amigas, a gente tem, eu tenho um colega e mais duas colegas veterinários nesse grupo, aí tem engenheiro, tem mais três colegas veterinárias e um veterinário, só que uma das veterinárias não trabalha mais com veterinária, hoje ela trabalha com fisioterapia também, então, mas tudo da área da saúde. Tem uma outra colega que é historiadora ali, e museóloga, e é curadora do Museu de História da Medicina, então trabalha com algumas coisas, né, relacionadas à área da saúde também, e estava organizando, ela organizou, deu no Jornal do Almoço até aquela exposição sobre a gripe espanhola e tal, e estava querendo saber algumas informações sobre o Covid, como surgiu, né, porque foi bem 100 anos depois da pandemia da gripe espanhola. E aí tá, tem engenheiro, tem outras coisas lá dentro. Mas, gente, surgiu num teste, alguém mandou uma coisa num teste lá, um dos primeiros testes de farmácia que saiu, e aí tinha questão de sensibilidade e especificidade. E eu vou dizer para e aí as pessoas estavam perguntando e eu expliquei como é que funcionava. E eu vou dizer para vocês que nem meus 4 colegas veterinários, sendo como fisioterapeuta, nem a menina que trabalhava com história da medicina, sabiam, entendiam a questão de especificidade e sensibilidade. Ou seja, ninguém conseguia entender o que diziam, o que não diziam aqueles testes. Aí eu expliquei para eles, assim como prevalência e incidência, tá? Mas se a gente tiver uma aulinha de epidemia, eu falo com vocês, se vocês não souberem as diferenças, porque esses são termos que são importantes para que vocês conseguirem ler uma pesquisa, para vocês conseguirem entender uma doença, sua ocorrência, para conseguirem entender um teste, entende? Sabe? Porque vocês vão ler um trabalho, o trabalho vai estar escrito que existe X% de sensibilidade e Y% de especificidade, que a prevalência foi tanto, mas que a incidência é tanto. E vocês que lutem para saber, entende? Porque esses são termos que quem escreve assume que quem vai ler tem esse conhecimento, tá? Então, por isso que eu falo, eu quero dar o máximo de ferramentas possível para que vocês consigam seguir ao longo da vida profissional de vocês, adquirindo conhecimentos dentro dessa área, tá bem? Vamos ver mais uma vez aqui. Ó, bem? Compartilhar aqui. Então, esse é o reflexo otopodal positivo, tá? Vamos à sarna demodésica, tá? A sarna demodésica, também chamada de demodicose, é aquela sarna crônica. Vocês conhecem aquela sarna em que o paciente tem, que as pessoas falam, esse paciente não vai se curar de sarna. Ou então, por que que um paciente que tem sarna demodésica, ou então aquele paciente que tem sarna, aí a cadela entrou no cio, ou se é um macho, tem uma cadela no cio perto, e o paciente manifesta de novo, ou qualquer outra situação de grande estresse, ou em uma situação de adoecimento, a pele sente, teve gestação, é aquele paciente que vai perder todo o pelo, tá? É aquela sarna que é hereditária e vai por toda a vida, tá? Ela não é causada pelo Sarcoptes scabi, mas sim pelo Demodex canis,
e ele vai ser um pouco mais profundo, ela vai habitar os folículos pilosos, e na grande maioria dos animais não causa problema. Ou seja, eu vou ter muitos animais que vão ter o Demodex canis vivendo junto ali no interior dos folículos pilosos em pequenas quantidades, e isso não vai acarretar problema. Por isso que eu falei lá para vocês em sarna sarcóptica que a presença do parasita na sarna sarcóptica basta para que eu reconheça este paciente como um paciente com sarna, tá? Existem, e daí tu me diz, tá, Luísa, mas aí eu fiz um raspado, como é que eu vou saber se é sarna sarcóptica ou sarna demodésica? Porque os parasitas são diferentes, o Demodex é completamente diferente do Sarcóptes, tá? Eu botei aqui sarnas, e eu pretendo que vocês me entreguem imagens disso, tá? Mas se não, eu monto depois uma galeriazinha de fotos para vocês e envio no grupo ali. Tá? Mas vamos esperar quem pegar a sarna apresentar esse material para depois a gente saber como é que a gente faz essa complementação. Então, o Sarcóptes, aí tu vai me perguntar, tá, beleza, então eu já sei a diferença entre eles. É um Demodex. Como é que você vê se esse animal tem sarna ou não? Pelos sinais clínicos, né? Se eu fiz um raspado cutâneo nesse animal, muito provavelmente eu estou desconfiando de sarna. Então, tu me dizer, ah, não, Luísa, mas, pô, eu posso ter feito um raspado cutâneo para diagnosticar uma outra doença de pele, uma dermatofitose. Pode ter feito. Mas num diagnóstico de dermatofitose, por exemplo, ou de outras doenças de pele, a gente faz um raspado superficial. E aqui, como a gente tem que chegar em folículo piloso, tá? Na sarna demodésica, a gente tem que chegar nas galerias, aqui a gente tem que chegar em folículo piloso, a gente faz, quando a gente desconfia de sarna, um raspado profundo, ou seja, a gente faz até sangrar a pele. Nas outras coletas de pelo, a gente não faz até sangrar a pele, a gente faz um raspado bem superficial, tá? Vem aquele material descamado de queratina, vem pelo e a gente não explora abaixo disso, a gente não sangra. Outra questão, aqui a gente faz dobra, a gente faz uma dobra de pele, tá? Vou pegar aqui meu mousepad. A gente faz, ó, aqui a gente faz uma dobra nessa pele, pega o bisturi e raspa aqui na dobra de pele. Diferente de uma coleta de outro tipo de raspado cutâneo, onde a gente pega essa pele e raspa ela por cima. É completamente diferente a forma que a gente faz a coleta. E outra questão é que aqui eu vou precisar fazer, no caso dos ácaros, uma coleta com óleo mineral. E no caso de outras coletas, de outros raspados cutâneos, a gente não faz coleta com óleo mineral. Então, muito pouco provável. A gente enxerga, não estou dizendo que a gente não enxergue ácaro, quando eu trabalhei muito tempo no laboratório de micologia e a gente fazia os raspados cutâneos, mesmo sem ser mesmo superficiais, a gente recebia material de raspado cutâneo superficial, com suspeita de dermatofitose, e a gente enxergava ácaro de vez em quando lá dentro, sem óleo mineral, para ver o grau de parasitismo que esses animais estavam. Mas não é comum, tá? Já como tu já enxergou várias vezes, porque eu fiquei 15 anos dentro do laboratório, uma coisa que não é comum, que eu dizer para vocês que aparece 3 vezes no ano, tá? Aparece um a cada 100, se eu fizer, a gente fazia, acho que a gente estava em 35 mil testes, né? Se aparece um a cada 100, vou ter visto bastante, tá? Então, não é comum, é raro, mas acontece muito. Não é comum, mas pode acontecer sim, tá? Então, aí eu enxergando esse ácaro, eu começo a fazer o tratamento. Quando que acontece a sarna demodésica? Principalmente em animais jovens, com idade inferior a 1 ano e meio, e em situação de baixa de imunidade, tá? Existem alguns animais que têm uma maior sensibilidade e que existe uma proliferação grande deste ácaro, tá? E esta maior sensibilidade, ao que parece, é passada de geração a geração. Então, ela é hereditária, ela é herdada. Esses genes desta maior sensibilidade, eles são herdados de pais para filhos, né? Eles vão sendo passados.
Por isso que é aconselhável que animais com sarna demodésica sejam excluídos da reprodução, tá? Acontece mais em filhote? Muitas vezes. E muitas vezes a gente vai ter um animal, um filhote, que apresenta sarna demodésica. A gente faz todo o tratamento desse animal. Uma das recomendações, inclusive, é castração, principalmente de fêmeas, para não ter essas oscilações hormonais que podem levar, né, a algumas baixas de imunidade, né, principalmente em situação de cio ou se pegar cria. E o macho também para evitar alguns estresses, tá? Vai ser um animal mais caseiro, vai ser um animal que não vai ser atraído por alguns cheiros de fêmeas, né? Vai ser um animal que vai disputar menos território, vai ser algum animal que vai ser um animal que vai ser menos submetido a alguns tipos de estresses territoriais e de agressividade. Então, das medidas recomendadas aqui é a castração, tá? O que eu ia dizer para vocês? Que normalmente acontece no filhote. A gente vai tratar esse filhote e em muitos casos, a gente tendo um controle dessa situação de estresse, a gente tendo um controle, esse animal sendo saudável, frequentando veterinário, né? Um animal com uma imunidade boa, bem alimentado, a gente pode não ter mais nenhuma manifestação. E em alguma situação que tem, é interessante que a gente comece a suspeitar de alguma doença de base. Por quê? Porque isso indica que houve alguma alteração no sistema imunológico desse animal. Por que tem mais em filhote? Porque filhotes são naturalmente imunossuprimidos, né? Filhotes ainda não têm uma maturidade do sistema imunológico como tem os animais adultos. E quem também tem algum prejuízo no sistema imunológico? Os idosos. Então, são as nossas duas pontas, né? Um ainda não está maduro e o outro tem um declínio. E aqui no meio a gente tem os adultos com uma imunidade pelo menos teoricamente ok, a maioria dos indivíduos. E se o meu animal apresenta, né, se meu animal apresenta pela primeira vez demodicose quando adulto, bom, aí a gente tem que suspeitar de alguma doença de base, de má nutrição, relacionar, né, esses fatores como parto, cio, parasitismo interno intenso, né, um animal muito parasitado com endoparasitas. A gente tem que desconfiar, sim, em alguma alteração de resposta imune desse animal, tá? A gente tem, gente, aqui nos sinais clínicos, a gente vai ter dois tipos de demodicose que têm que ser tratadas como duas entidades patológicas diferentes, ou seja, duas doenças diferentes, tá? Uma é a demodicose localizada e a outra é a demodicose generalizada, tá? A demodicose localizada vai ser quando a gente vai ter... Eu vou dizer para vocês, eu vou dar uma definição para vocês, que é que eu estou mandando por escrito, mas eu quero que vocês compreendam que em dermatologia, o termo localizado, ele é bastante debatido entre os diferentes autores, tá? Eu não quero confundir a cabeça de vocês, mas eu acho muito ruim a gente lançar uma única verdade, uma única teoria, uma única conceituação das coisas, sendo que existem diferentes autores discutindo algumas coisas. Então, assim, ó, tem autores que falam em localizado quando a gente tem até 2 ou 3 lesões pelo corpo, tá? Então, eu tenho uma na cabeça, uma na bunda e outra... Ou eu tenho 3 na cabeça, tá? Se eu tenho 3 na cabeça e uma no rabo, já não é mais localizado. Se eu tiver uma na cabeça, uma no rabo e uma na pata, pode ser localizada. São 3 focos, entende? Existem autores que falam que é por plano anatômico. Então, se as lesões elas são só na cabeça, independente do seu número, ela é uma doença localizada por ser só na cabeça, tá bem? O que eu trouxe aqui é que a demodicose localizada vai ser quando a gente tiver até 2 áreas do corpo com alopecia, ou seja, até 2 focos de lesão pela demodicose no corpo. O que acontece? A grande maioria dos casos
de demodicose localizada evoluem para autocura. Então, a demodicose localizada, ela não é e não precisa ser tratada, tá? Normalmente, essas lesões elas vão ser localizadas em cabeça, extremidades de membros anteriores. Normalmente, cabeça até pescoço e extremidade de membros anteriores, tá? Se falava antes que os filhotes tinham lesão, não se fala mais, essa teoria, ela meio que foi pelo ralo, tá? Mas eu vou falar ela para vocês que vocês gravem os locais de lesão. Antes se falava que quando os filhotes nasciam, eles pegavam o demódex da mãe durante a mamada, tá? Então se dizia, quando eu estudei parasita na faculdade, ainda se falava isso, que o demódex ele estava na mãe, que não era todos os animais que tinham demódex, tá? Que não eram todos os animais que poderiam ter o demódex, que ele estava na mãe, e que quando esses animais mamavam, ou seja, empurrando com a patinha e, né, com a face no teto, o demódex migrava para o corpo deles, então para as extremidades de patas e para a cabeça, tá? E que daí depois, uma vez essa infecção ocorrendo, não haveria mais possibilidade da gente conseguir desassociar esse parasita desse animal. Hoje a gente sabe que não, que tem muitos animais que são subclínicos e que o que é herdado não é a presença do parasita, mas sim essa alteração, esse distúrbio imunológico que permite que haja uma grande proliferação do parasita. Tá bem? Gente, se não entenderem algum termo, alguma coisa, me perguntem, tá? Os grupos de WhatsApp estão aí para isso. Então, hoje a gente sabe que não, mas eu falo para vocês isso para que vocês lembrem da posição das lesões, tá bem? 10%, mais ou menos, desses casos evoluem para demodicose generalizada. Os demais evoluem para demodicose, evoluem para autocura, ou seja, o animal vai apresentar essa lesão quando filhote, sistema imunológico imaturo, mas no momento em que ele começa a desenvolver melhor o sistema imunológico, né, tem uma boa nutrição, tem todos os cuidados necessários, o sistema imunológico dele mesmo consegue debelar e consegue frear esse parasitismo intenso e ele vai ficar com uma população controladinha de demódex, tá bem? Já a demodicose generalizada vai ser aquela doença mais grave, vai ser aquela forma mais grave da doença. Acontece normalmente em animais com menos de um ano e meio de idade, tá? E existem relatos de demodicose generalizada que podem, inclusive, levar o animal a óbito, tá? Pelo alto grau de parasitismo, pelo incômodo e pelas lesões secundárias, né? Pelas infecções secundárias que causam, tá? Ela é uma doença mais grave. E a gente tem casos mais graves, tem casos um pouco menos graves. E a gente também, não falei isso para vocês, mas na sarna sarcóptica, quando a gente fizer aquele sinal otopodal, vai ser quando a gente tiver também algum tipo de alopecia no condutor, algum tipo de alopecia na orelha, tá? E assim como a sarna sarcóptica, a sarna demodésica, ela também causa sarna de ouvido, tá? Então a gente pode ter a presença dos sarcóptes e dos demódex dentro do conduto auditivo. Existe, gente, uma outra sarna que se fala um pouquinho menos, que é a sarna notoédrica, tá? Não sei se vocês já ouviram ou não. Opa. A gente tem também a sarna notoédrica, tá? Que é uma sarna que acomete principalmente, é chamada também de sarna felina, acomete principalmente coelhos e gatos, e ela é causada pelo Notoedris cati, tá? Ele é muito semelhante, tanto em manifestação clínica, quanto em morfologia, ou seja, enquanto em forma do corpo deste ácaro, à sarna sarcóptica. Também é uma zoonose, ou seja, também é transmitida para humanos, e também tem a capacidade de causar
de causar sarna em outras espécies animais, tá? Mas ela é ligeiramente hospedeira específica, sendo preferencialmente, causando doença preferencialmente em gatos e em coelhos, assim como a sarna sarcóptica, ela é ligeiramente hospedeira específica, causando preferencialmente doença em cães, tá bem? Os sinais clínicos são os mesmos e o tratamento também. Praticamente, eu não vou falar em tratamento aqui porque eu não falar no trabalho, né? E o tratamento também, tá? Mas é importante que vocês falem dessas 3 sarnas, principalmente, tá? Em pequenos animais. Mas também falem em grandes, tá? Eu tô trazendo para vocês aqui o principal e eu quero que vocês ampliem um pouquinho esta pesquisa. Assim, vocês elaboram, inclusive, essa capacidade de busca e de explanação para os colegas. Tá bem? Agora vamos falar um pouquinho dos carrapatos. A gente já falou um pouquinho de carrapato na primeira aula, né? Eu me demorei um pouquinho ali em parasito, em carrapato, em endoparasitas, principalmente em parasitas gastrointestinais, ali com ciclo e tal. Os carrapatos de importância veterinária, a gente tem os carrapatos moles, eu não sei se vocês já ouviram falar, e a gente tem os carrapatos duros, tá? Os carrapatos moles, eles são muito importantes em aves, eles são da família Argazidae. Em ave criada em grande propriedade, tá? Em ave criada solta, mas raramente em plantel avícola, tá? Em grandes produções de aves, a gente vai ter mais nessas aves mesmo de galinheiro, e mesmo que sejam em criações maiores, normalmente não vai ter em grandes plantéis controlados, onde a gente tem controle de entrada de endoparasita, a gente tem controle de autoclavagem de cama, né? Existe um sistema fechado aí. A gente vai ter o problema naquelas aves de galpão, criadas em galpão aberto, tá? Aqueles aviários pequenos com 5, 10 mil aves, ou as aves mesmo de fundo de quintal, de dentro de casa. Esses ácaros, eles têm uma diferença, esses carrapatos de aves, em que eles vivem por período mais curto sobre os animais. Ou seja, eles vão até os animais, fazem o repasto sanguíneo, descem dos animais e vão para os locais para os locais seguros, como grutas, né, como rachaduras, fendas, que são os locais, né, entre pedras, que são os locais onde esses carrapatos se protegem, tá? Onde eles acabam se proliferando, onde a fêmea faz postura, onde eles fazem reprodução. Eles não cumprem essas etapas no corpo do animal e eles não ficam fixados pelas suas quelíceras ali por um longo período. Eles sobem no animal, fazem repasto sanguíneo e descem. Talvez esse seja um dos motivos que eles são muito adaptados a aves, porque as aves elas bicam, então elas limpam, tanto que se fala, né, na vantagem, muita gente cria ave junto em casa, justamente porque elas comem os carrapatos que estão no solo, tá? Então, e aí, assim como elas bicam umas às outras. Então, muito provavelmente, se esses animais se mantivessem, né, se esses carrapatos se mantivessem presos ao corpo dos animais, eles não teriam uma capacidade de vida muito grande, porque as aves acabariam ingerindo eles. Então, eles fazem repasto sanguíneo, saem e se protegem entre fendas, justamente para que as aves, no momento em que estão falta a palavra agora, em que elas começam a ciscar e bicar e se alimentar, tem essa ação tem um nome que me faltou agora, daqui a pouquinho ele vem. Quando as aves praticam isso que faz parte, né, do comportamento natural, eles estão protegidos principalmente em grutas, entre pedras, embaixo de piso, tá? Mas é onde a gente vai encontrar e muito raramente solto na grama, solto no chão, caminhando pela casa, tá? Não é um tipo de carrapato diferente. Se tiver uma grande infestação de carrapatos duros, a gente vai ver eles subindo o muro, vai ver eles na grama, entrando por baixo de fresta de porta, tá? Não sei se vocês já viram grandes infestações de carrapato, é assustador, assim. Talvez quem trabalhe mais com proteção ou com
né, com essas casas com resgates, tu enxerga umas cenas bem ruins, tá? E a gente tem os carrapatos da família Ixodidae, que são os mais comuns, que são os carrapatos duros, são esses carrapatos que a gente conhece, né, e que ficam sobre os cães, sobre os bovinos, sobre os equinos principalmente, tá? Eles são ectoparasitas bem importantes, tanto em animais domésticos quanto em animais silvestres. Eles passam boa parte da vida sobre o animal e caem do animal para realizar a postura de ovos, tá? Aí a gente tem aproximadamente, dependendo da espécie, isso varia, tá? Mas a gente tem um número médio entre as espécies de 3.000 ovos que a fêmea coloca por postura. Esses carrapatos, diferente dos carrapatos de aves, eles são considerados carrapato de um hospedeiro só. Por quê? Porque a fêmea vai fazer a postura no solo, esses ovos vão eclodir, depois os carrapatinhos vão subir no hospedeiro, vão permanecer presos a esse hospedeiro, fazer o repasto sanguíneo, se reproduzir sobre o hospedeiro, tá? A fêmea, ela permanece presa a maior parte do tempo pelas quelíceras ao hospedeiro. Os machos, a gente enxerga eles mais soltos ou presos às fêmeas, muitas vezes, né? Ele vai viver naquele hospedeiro, sobre aquele hospedeiro, se reproduzir sobre aquele hospedeiro, se alimentar sobre aquele hospedeiro, cair, fazer a postura e um novo carrapato. Ou seja, o ciclo de vida de um carrapato, ele é basicamente sobre um hospedeiro, diferente dos carrapatos moles das aves. Por quê? Porque eles vão se esconder e eles podem ficar até 5 anos escondidos. Gente, carrapato é um bicho resistente para burro. Eu participei de um projeto onde a gente analisava postura das teleógenas, que é como a gente chama as carrapatas, as fêmeas dos carrapatos. A gente analisava a postura das teleógenas, a postura de ovos. Então, a gente usava alguns tratamentos, a gente prendia elas em fita dupla face a placas de Petri e analisava, fazia aspersão de alguns medicamentos que a gente estava produzindo sobre elas, e a gente via se isso diminuía ou não a postura de ovos. E o nosso objetivo era causar vaginite nas fêmeas, porque quando elas fazem uma inflamação na vagina, elas não conseguem fazer a postura de ovos. Esse era o objetivo do trabalho. Como é que a gente fazia para conseguir higienizar esses carrapatos para que eles não chegassem e não contaminassem quando a gente aspergisse, por exemplo, o nosso tratamento a gente fazia esse tratamento através de isolar de inóculos fúngicos. Então, a gente pegava alguns fungos ambientais, fazia um inóculo controlado ali e aspergia sobre eles. Mas como é que eu sabia que não ia ter influência da contaminação que esses carrapatos traziam? Então, a gente acabava fazendo uma antisepsia nos carrapatos. E essa antisepsia era basicamente dentro de água sanitária, tá? E esses carrapatos eram mergulhados por 10 minutos dentro da água sanitária e eles não morriam. Assim como a gente sempre que faz experimento tem um grupo controle positivo e um grupo controle negativo, né? O grupo controle positivo é com algum medicamento que a gente sabe que é eficaz, que já é comprovadamente eficaz, e o nosso grupo controle negativo são os animais que não recebem nenhum tratamento ou recebem uma aspersão de água, por exemplo, estéril, para a gente ver, né? Porque se todos os meus animais tiverem vaginite, como é que eu vou saber que o meu tratamento está causando vaginite? Então eu tenho que comparar com algo que dá certo e com algo que a gente sabe que não dá certo. E aí o nosso fica no meio. É assim que se desenha, assim que se faz delineamento experimental, assim que se desenha um experimento científico, tá? A gente sempre compara com as duas extremidades. Pelo menos dentro da nossa área, tá, gente? Dentro da área médica, em outras áreas eu não sei dizer para vocês. E aí, todas as carrapatas que eram mergulhadas na água oxigenada faziam parte do controle negativo, ou seja, depois a gente aspergia só água estéril sobre elas, elas não tinham vaginite, elas não tinham absolutamente nenhuma lesão, nenhuma alteração causada por esse banho em água oxigenada não, em clorofila. Falando água oxigenada, eu quero falar clorofila, tá? E a gente sabe que carrapatos podem ficar dias e dias e dias mergulhados
embaixo d'água e ainda sobreviver. E os carrapatos moles, eles podem ficar até 5 anos escondidos sem fazer repasto sanguíneo, tá? Por isso que é bem difícil a gente conseguir fazer um controle, porque os animais morrem, a gente exclui, tira, por exemplo, desmancha um galinheiro, passa 2 anos sem criar galinha, bota as galinhas lá de novo e a gente volta a ter esses animais sendo parasitados, tá? E aí que eu tava falando, que esses carrapatos moles, eles não são carrapatos de um hospedeiro só. Por quê? Porque eles se escondem e quando eles voltam para fazer repasto sanguíneo, eles sobem em qualquer galinha, né? Eles, não, eu tava parasitando aquela ali, ó, a vermelhinha aquela ali, ó. E vermelhinha foi para panela, vou voltar e morrer de fome. Não, né? Eles sobem em qualquer um que tiver ali, fazem o repasto sanguíneo e voltam pro esconderijo. Já os carrapatos duros, não. Depois da postura, eles sobem no animal, ficam ali. Quando amadurecem, né? Quando tá pronta para a postura, a fêmea cai. O macho vive a vida inteira em cima do carrapato, em cima do animal. A fêmea cai, faz a postura no solo e os novos filhotes vão subir em um animal e vão viver toda a sua vida praticamente em cima daquele animal. Tá bem? Gente, a gente vai ter os carrapatos de bovinos, a gente vai ter, deixa eu botar aqui, né? Vou mandar para vocês por escrito, mas eu não vou falar muito sobre isso agora, até porque um dos trabalhos que eu trouxe para vocês é a ocorrência de carrapatos de diferentes espécies, tá? A gente tem carrapatos de diferentes espécies parasitando também as diferentes espécies animais, tá? E eles compartilham, mesmo que a gente tenha carrapatos que são mais específicos do cão, a gente também pode ver esses carrapatos em cima sobre bovinos, e carrapatos que são mais específicos de bovinos, a gente pode ver eles sobre equinos, tá? Não tem problema. Gato é muito menos comum a gente ter carrapato, porque gato tem muito mais flexibilidade para alcançar diferentes partes do corpo e para conseguir arrancar. Mesmo que seja em locais onde ele não alcance com a boca, com as garras ele acaba conseguindo tirar esses animais. Então, assim, é mais difícil, mas em estágios, em locais de parasitismo intenso, sim, a gente pode ter a presença de carrapatos sobre gatos, tá bem? Vamos à tristeza parasitária. A tristeza parasitária é um complexo hemoparasitário causado por espécies de Babesia e por espécies de anaplasma, tá bem? Eu falei para vocês que a Babesia é um protozoário e o anaplasma é uma bactéria, tá? E aí eles podem ocorrer os dois em um hospedeiro ou podem, né, mais comumente, ocorrer uma das duas infecções no hospedeiro. Por que eu estou associando isso? Eu já falei no início da aula, porque a principal forma de transmissão da tristeza parasitária, tanto do anaplasma quanto da babésia, é pelo repasto sanguíneo de carrapatos. O anaplasma é associado, é vinculado principalmente ao ripséfalo sanguíneo, tá? Que acomete muitos cães e que vai causar um parasitismo, a anaplasmose, vai causar um parasitismo em cães na série branca do sangue, tá? Ou seja, nas células de defesa nos glóbulos brancos. Então, a gente vai ter um déficit imunitário muito grande quando a gente tiver tristeza parasitária em cães. Já a tristeza parasitária, né? O ripséfalos sanguíneos parasitando com o mesmo anaplasma bovinos, a gente vai ter uma maior infecção, a gente vai ter infecção, desculpa, da série vermelha, tá? Quem causa a babésia, tanto no cão quanto no bovino, é o anaplasma marginale, tá? Em ovinos, a gente tem o anaplasma ovis, e a gente tem também o anaplasma centrale, que causa uma babesiose um pouquinho mais branda, uma doença menos grave em bovinos. Mas a gente tem também espécies que causam, né, o anaplasma platis, Phagocytophilum, que causam doença em equinos também. São bactérias, ó, a gente já falou sobre isso, gram-negativas,
intracelulares obrigatórias dependentes exclusivamente de células sanguíneas para sua sobrevivência, tá? Em ruminantes, a gente vai ter eles parasitando a série vermelha, ou seja, os eritrócitos. Em caninos, equinos e felinos, a gente vai ter eles parasitando a série branca. Então, vamos lá. A anaplasmose, a tristeza parasitária. Em ruminantes, vai ser da série vermelha, ou seja, eritrócitos, ou seja, quem carrega oxigênio. A anaplasmose em equinos, caninos e felinos vai parasitar a série branca, ou seja, as células de defesa. A gente vai ter um grave problema imunitário. Bovinos parasita a série vermelha e a gente vai ter esse problema relacionado à anóxia, ou seja, ao menor aporte de oxigênio aos tecidos, anaplasmose. A babesiose em bovinos, que é aquele protozoário, causa um parasitismo intracelular também nas séries vermelhas. Ou seja, é absolutamente igual à manifestação clínica. Por isso que a gente chama de complexo tristeza parasitária bovino. Por quê? Porque os sinais clínicos são os mesmos, o parasitismo é nas mesmas células, os sinais clínicos são decorrentes dos mesmos problemas, que vão ser o parasitismo e destruição dos eritrócitos e menor aporte de oxigênio para os tecidos, causando essa sintomatologia clínica da tristeza parasitária, tá bem? A babésia, as diferentes espécies de babésia, são um protozoário intraeritrocitário obrigatório, ou seja, ele vive obrigatoriamente no interior de eritrócitos, independente da espécie animal que ele está cometendo, tá bem? Diferente da anaplasma. Por que eu quero que vocês saibam isso? Não precisa, porque a manifestação clínica, porque a gente vai ter mais anaplasmose em cães, tá? Dentro da clínica de pequenos, e a manifestação clínica é um pouquinho diferente em cães e em bovinos, tá? Mas em vaca, a diferença entre babesiose e anaplasmose é muito pequena. A gente vai ter o mesmo ectoparasita transmitido, a gente vai ter o mesmo sinal clínico. Em cães, que é coisa um pouquinho diferente, em cães e gatos, tá? É mais comum em cães, porque, como eu falei para vocês, a gente vai ter menos repasto sanguíneo de carrapatos em cima de felinos, tá? E em equinos a gente vai ter muito em animais que convivem ou com cães em ambiente de cidade, ou que vivem muito com bovinos altamente parasitados em ambiente de campanha. Tá, o animal mais acometido pela tristeza parasitária, sem sombra de dúvida, são os bovinos. As perdas produtivas são gigantescas, tá? Ela pode causar uma concomitância também com outros tipos de doença, tá? Não exclui, a gente diagnosticar uma outra doença não exclui o fato desse animal ter tristeza parasitária, assim como a gente diagnosticar tristeza parasitária não exclui o fato de o animal poder ter uma outra doença também. Agora eu vou deixar para vocês, se algum de vocês pegar esse tema aí dos carrapatos, vai ter que dar uma citadinha aí em anaplasmose e em babesiose. E aí a gente vê até onde vocês deram uma aprofundada. Eu vou mandar para vocês um material escrito, leiam, tá? Não dá para ser dito tudo em aula. Então, eu sempre envio para vocês um material complementar. Vou enviar também alguns artigos científicos, se eu encontrar aqui, vou dar uma procuradinha. Ou conforme eu for encontrando sobre o tema. Na verdade, vou fazer o seguinte, diferente. Eu vou mandar para vocês o material complementar da aula, tá? O material escrito. Que é um pouco mais aprofundado do que a gente consegue conversar aqui no nosso tempo de aula. E conforme vocês precisarem da minha ajuda, busquem, né, gente? Primeiro busquem, mas conforme vocês precisarem da minha ajuda, se não conseguirem algum material, né, eu ajudo vocês a pesquisar algum material científico para vocês fazerem a pesquisa de vocês sobre essas temáticas. Lembrando, escolham um dos 5 temas, tá bem, gente? Beijo para todos e bom final de semana.